Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de História do Ceará. Hoje, dando continuidade ao conteúdo, vamos falar sobre a volta da democracia, logo após a ditadura militar, e um pouquinho, já dando início à nossa última unidade, a cultura cearense. Então, agenda, 10 de novembro de 2020, a atividade, páginas 156 e 158, e a atividade extra, páginas 160 e 161. Com lutas e reivindicações do povo brasileiro, a democracia voltou ao Brasil e as pessoas ganharam o direito de escolher seus próprios governantes. Com a democracia, as pessoas puderam e ainda podem se manifestar livremente. Então, democracia é um estado político em que o povo elege seu próprio representante, o povo exerce a sua soberania, o povo pode fazer manifestações livremente. O que nós falamos na aula passada, que na ditadura militar foram proibidas todas as manifestações e também o direito ao voto. As eleições não eram eleições diretas. Os representantes eram escolhidos por uma Câmara, só por pessoas lá de dentro da Câmara, lá dos deputados, e o povo não participava ativamente dessa escolha. E a volta da democracia foi o povo ganhar o direito de escolher seus próprios representantes. O que acontecerá no próximo domingo, com as eleições para prefeito e vereadores, as capitais brasileiras, todas terão novos prefeitos e novos vereadores, ou alguns tentando reeleição. No Ceará, em 1985, pode-se perceber o retorno à democracia com a eleição da primeira mulher de setores populares, que se elegia a prefeita de Fortaleza. Mas, para exercermos nossa democracia, não devemos esperar apenas pelas ações dos governantes para resolver os problemas de nossa sociedade. Para isso, existem associações e entidades que também trabalham em prol da sociedade. Então, Maria Luísa Fontinelli, ex-professora universitária, foi a primeira mulher a se tornar prefeita de Fortaleza, em 1985. Dos governos das mudanças aos dias atuais. O ciclo dos coronéis no Ceará acabou a partir de 15 de março de 87, com a transferência oficial do poder para o jovem empresário Tasso Gereissati. Ele assumiu o governo do estado em 1987. Depois conseguiu fazer seu sucessor, Ciro Gomes, retornando ao Palácio do Cambeba em 1994, sendo reeleito em 1998. Então, o ciclo dos coronéis acabou com a transferência do poder para o Tasso Gereissati, que logo em seguida, nas eleições seguintes, conseguiu eleger um sucessor, que foi o Ciro Gomes, e novamente ele se candidatou em 94, ganhou e ainda foi reeleito em 1998. Foram quase 2 décadas de história política que podemos chamar de Era Tasso, e seu governo foi denominado de Governo das Mudanças. Os governos de Tasso, de 87 a 91, de 95 a 99 e de 99 a 2003, e de seus sucessores Ciro Gomes, Lúcio Alcântara e Cid Gomes, promoveram significativas mudanças na administração cearense. Então tá aí a imagem do Ciro, do Lúcio e do Cid, que são os sucessores do Tasso Gereissati no governo do estado do Ceará. Como a modernização era um dos principais objetivos do governo das mudanças, muitas indústrias foram instaladas no interior do Ceará, além de grandes obras como o Porto do Pecém, em 2002, a construção do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em 99, novas estradas facilitando o comércio e o turismo, e o Açude Castanhão, também em 2002,
para transpor suas águas e abastecer todo o município de Fortaleza. Aí imagens do Porto do Pecém, do Aeroporto Internacional Pinto Martins e do Açu de Castanhão, que é quem abastece todo o município de Fortaleza. Sendo assim, Ceará passou a ter sua economia baseada na industrialização, enquanto a agropecuária encontrava-se em crise. Então, o governo do Tasso Gereissati, o governo das mudanças, teve um objetivo maior em trazer indústrias, né, na industrialização do Estado, e a agropecuária, que era a principal atividade econômica, estava em crise. Foi no primeiro governo de Tasso que o Ceará começou a controlar a taxa de mortalidade infantil, com o programa Agentes Comunitários. Anos depois, no primeiro governo FHC, Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente, foi ampliado para todo o Brasil com o programa Saúde da Família. Então, essa taxa de mortalidade é medida com o número de crianças que morrem antes de completar um ano de vida. E em relatório mundial divulgado em 2013, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, reconheceu o êxito do programa criado por Tasso Gereissati. Então, foi no governo do Tasso Gereissati que foi criado esse programa Agentes Comunitários, que o presidente ampliou esse programa para todo o Brasil, todos os estados brasileiros, com o programa Saúde da Família, e é um programa que existe até hoje. As mudanças também foram sentidas com o crescimento do turismo. Nessa época, o governo das mudanças propagava através dos meios de comunicação uma imagem positiva do estado do Ceará, ao mesmo tempo em que promovia ações a favor da preservação da cultura do Ceará. A exemplo, podemos citar a restauração do Teatro José de Alencar, a reforma da Ponte dos Ingleses, a construção do Centro Cultural Dragão do Mar, a iniciativa em apoiar a Bienal do Livro, oferecendo aos cearenses cultura e lazer. Então, na imagem, nós temos a fachada principal do Teatro José de Alencar, a Ponte dos Ingleses, que muita gente também chama de Ponte Metálica, e a construção do Centro Cultural Dragão do Mar de Arte e Cultura, que com certeza muitos de vocês já foram nesses 3 locais. E também a iniciativa em apoiar a Bienal Internacional do Livro, que acontece de 2 em 2 anos. Com certeza também vocês já visitaram a Bienal. Isso tudo foram iniciativas no governo das mudanças, no governo do Tasso Gereissati. Com o governo de Tasso, o Ceará tornava-se um dos estados que mais evoluía economicamente no Brasil. Na época, porém, apesar de todo o crescimento econômico do estado do Ceará, esse crescimento não beneficiou a maior parte da população cearense. Pouco mudou a vida dos pobres, a riqueza permaneceu na mão de poucos. Se você passear por sua cidade, você vai verificar as desigualdades sociais, a riqueza ao lado da pobreza. Ceará, cultura, poder e cidadania. Então, passando aí para o nosso próximo e última unidade, que vai falar da cultura do Ceará. Nós sabemos que o nosso estado é muito rico em cultura e daí a importância de todos os governantes que assumem o nosso estado, a nossa capital, estarem muito focados em levar cultura e lazer para a população. A cultura, ela transforma, a cultura, ela ensina, a cultura traz muita sabedoria para todos nós. Então, é muito importante que a escolha do próximo prefeito seja também baseada numa pessoa em que vá valorizar a cultura cearense, que a nossa cultura seja sempre lembrada, resgatada e valorizada. A cultura do Ceará é diversificada e com muitas características marcantes. Você sabe o que significa a palavra cultura? Pois bem, cultura é o conjunto de conhecimentos de um povo. A cultura brasileira é muito rica, pois ela é resultado da união de 3 grupos étnicos que foram responsáveis pela formação da cultura brasileira. E uma das grandes contribuições do negro, do índio e do branco foi o rico folclore que a todos encanta. Então, como eu falei, a cultura cearense é muito importante e diversificada.
e com muitas características marcantes, pois são o conjunto de conhecimentos de todo um povo que vão passando de geração em geração, sendo resgatadas e valorizadas. No Ceará existem várias manifestações folclóricas que são adaptadas aos novos tempos, mantendo-se vivo e integrado à vida da comunidade. Nós temos aí o boi do Ceará, o maracatu e o torém. O boi do Ceará é uma variação do boi bumbá, da festa que cultua ao boi, aquela história que todos nós conhecemos. O maracatu, que é uma dança dramática de origem afrodescendente, presente na cultura cearense, é uma presença muito forte durante o carnaval, onde tem o desfile dos blocos de maracatu, o desfile dos maracatus na Avenida Domingos Olímpio. E o torém é uma dança típica dos índios tremembés. O nosso folclore é uma verdadeira expressão popular através das tradições, crenças, hábitos e costumes. Então, esse foi o início a falarmos da cultura cearense e tem muito mais que nós vamos ver nas próximas aulas. Aí ao fundo, nossas lindas jangadas, um símbolo cearense. Agora é hora da pausa, de realizar a atividade, em seguida teremos a correção. Um beijo e até a próxima aula.